Caro Gilberto Mendonça Teles, que sugestões você daria para incrementar a leitura, incentivar a leitura da poesia de Drummond junto aos alunos do ensino médio? Vou falar. Está me ouvindo? Está. Bem. Olha, a minha resposta leva inicialmente em consideração o grau do ensino que esse aluno está cursando. Se for o Fundamental 1, eu dar todo mês, peço que o professor dê todo mês à classe de alunos, ou a um deles, um poema de Drummond, para leitura e discussão. Depois, discutir o poema com toda a classe. Todo mês, escolher um novo poema do livro, de livro diferente. O ideal seria seguir a cronologia das edições de cada livro. Fazer um final do ano, uma sabatina ou uma prova sobre o tema estudado. Assim, o aluno ia se acostumando com a linguagem dos poemas de livro a livro, podendo ser, afinal, uma visão, ainda que primária, de toda a obra. Se for fundamental, aprofundar estética e criticamente a leitura de um livro e proceder como no item anterior. É isso que eu resumi. Ficou claro, Sequim? Muito bem. Ficou claro para você aí? Perfeitamente. E, Arnaldo, você poderia sucintamente dar alguma sugestão nesse sentido? A única sugestão que eu posso dar é que é preciso ler os textos e começar um professor, dependendo do grau do nível, do conhecimento, da experiência literária dos alunos, começar por poemas claros e poemas facilmente compreensíveis do ponto de vista humano ou do ponto de vista da experiência ou da vivência. E aí fazer uma leitura literal, quer dizer, uma leitura verso a verso, uma leitura minuciosa, para clarificar os poemas que têm sempre, mesmo os mais simples, alguma complexidade em Drummond. Mas, dependendo também da experiência dos alunos, eu acho que era um bom começo começar por poemas bastante populares, seja o poema da pedra, seja o poema da morte no avião, mais longo, mas começar por poemas breves será sempre bom. Ou então começar por poemas que os adolescentes e os jovens gostam muito, que são os poemas que vêm no livro O Amor Natural, poemas que falam de amor e às vezes falam de amor de uma forma muito direta, como também agrada aos jovens. O que se passa na cama é segredo de quem ama, mas o que se passa na aula é segredo do professor e do aluno ou dos alunos. Muito obrigado. Bom, então iniciaremos agora esta mesa redonda sobre a metalinguagem em Carlos Drummond de Andrade. E essa mesa redonda tem por epígrafe um verso, Poesia, Marulho e Náusea, que pertence ao poema Brinde no Banquete das Musas, de Fazendeiro do Ar. Eu lerei este poema e, na sequência, passarei a palavra ao amigo Gilberto Mendonça Teles, que vai discorrer sobre esse tema da metalinguagem numa comunicação entre 20 e 25 minutos, e, na sequência, teremos o professor, também meu amigo, Arnaldo Saraiva, que disporá do mesmo tempo. Antes de ouvirmos Gilberto, vamos ouvir Drummond. Brinde no Banquete das Musas. Poesia, marulho e náusea. Poesia, canção suicida. Poesia que recomeças de outro mundo, noutra vida. Deixaste-nos mais famintos. Poesia, comida estranha. Se nenhum pão te equivale, a mosca
deglute a aranha. Poesia sobre os princípios e os vagos dons do universo. Em teu regaço incestuoso, o belo câncer do verso. Azul em chama, o telúrio reintegra a essência do poeta. E o que é perdido se salva. Poesia, morte secreta. Gilberto, queremos ouvi-lo sobre a metalinguagem em Drummond. Se você me permite, meu caro Antônio Carlos Secchi, houve uma pergunta que me fizeram e eu gostaria de responder, pequena. Claro. Qual a importância da poesia de Drummond para a educação? Eu escrevi o seguinte: a poesia de Drummond tem vários aspectos de importância. Para a educação, ela, vista por um poema, por um livro ou por toda a obra completa, ensina o aluno a ver melhor o visível e o invisível das coisas. E assim, gradativamente, vai ensinando o aluno a ver a sociedade como um todo, como ela é e como poderia ter sido e poderá ser no futuro. Quem a ler e a compreender poderá ser alguém que saiba viver melhor a vida social. Muito obrigado. Agora eu posso falar. A metalinguagem em Drummond. Creio que vou ficar dentro de 20 minutos. A linguística moderna, a partir de Saussure, trouxe a ideia antiga e encoberta da metalinguagem, de uma linguagem virtual dentro da linguagem comum. Mas isto foi estudado em função da língua. A teoria literária demorou a perceber o alcance crítico da metalinguagem e a estudou em função não da língua, mas da linguagem. Viu-a como instrumento teórico concomitante com o instrumento natural das linguagens comum e literária. Hoje sabemos que a linguagem comum é opaca. Ela apaga o discurso e mostra a mundividência, as coisas naturais e imaginárias do mundo. Não deixa ver as formas linguísticas que transmitem pelo discurso. E, ao contrário, a linguagem literária, principalmente a da poesia, é mais ou menos invisível para o conteúdo da vida comum. O que ela mostra, concomitante com o conteúdo especial da poesia, são as figuras literárias do discurso poético, o ritmo, a rima, a métrica, ou não, a metáfora, a metonímia, as inúmeras figuras retóricas que se vêm desenvolvendo desde a antiguidade grega. Um poeta como Drummond, como Carlos Drummond de Andrade, tem sempre a intenção de tocar o universal da poesia, a sua melhor forma no discurso. A metalinguagem trata de um tema que diz respeito à compreensão da poesia, um aspecto da crítica que não tem sido muito usado na análise da poesia, porque transcende o comum do aprendizado crítico. Numa conferência com o título de Elementos Clássicos na Obra de Drummond, na Sociedade Brasileira de Romanistas, em 1973, há quase 40 anos atrás, falei a respeito da metalinguagem na poesia de Drummond. Depois, no livro A Retórica do Silêncio, de 79, e em Drummond,
a estilística da repetição, cuja quarta edição saiu ano passado, examinei teoricamente o problema, vendo duas formas de metalinguagem. Uma exterior, expostas nos textos de crítica, manifestos, prefácios, cartas, diários, entrevistas, etc. E uma metalinguagem interior, quando a ação criadora se resolve em si mesma no fazer poético que se entremostra duplo como poema do poema, o metapoema. Um dos aspectos marcantes da obra poética de Drummond é que ele tem consciência de que trabalha a linguagem por dentro e por fora. Em poemas de 1924, antes de se estrear em livro, ele escreveu: poesia dos arrabaldes, humildes. Ali é a minha mesa de trabalho espiritual. É ali que eu escrevo os poemas que vou sentindo e as minhas cartas de amor. 2 anos depois, em 26, escreve: porque foi que muitas de nossas palavras, as melhores, saíam abafadas do fundo da garganta, ou, já nos lábios, se transformaram como palavras banais. No seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930, nos seus 28 anos, a sua metalinguagem é descritiva, toda centrada em construções verbais. É o que se vê em poemas que podem resumir todo o processo da metalinguagem ao longo da maioria de seus livros. O grande exemplo é o poema Explicação, onde lemos: meu verso é minha consolação, meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça, meu verso me agrada sempre. Ele, às vezes, tem o ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro e tem muitas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. E, no fim, dá certo. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido quem tortou. Eu não disse ao senhor que eu não sou senão poeta. Como vocês que leem bastante esta obra de Drummond sabem que eu pulei bastante. Escolhi uns versos dentro do poema. À medida que Drummond vai experimentando novos processos estilísticos, chega aos 60 anos e publica Lição de Coisas, onde o processo de metalinguagem chega ao mais alto grau de expressão, poética, como no poema A Bomba, onde onde os 58 linossignos, a palavra usada por Cassiano Ricardo significa uma linha só, são transformados em aforismo. Quer dizer, o poema com 58 linhas são aforismo, máximas, onde um deles, metalinguístico, é o seguinte: a bomba dobra todas as línguas a sua turva sintaxe. Belíssima capacidade de sintetizar todo um problema. Nos textos metalinguísticos dessa época, o poeta está em busca da essencialização da linguagem. Deixa um pouco a descrição e, consciente de que deve fazer uma filosofia poética de sua obra, já iniciada na trilogia
que abre a Rosa do Povo, os 3 poemas iniciais, Consideração do Poema, Procura da Poesia, e logo em seguida a Flor e a Náusea, é a fase em que o poema começa a dar melhor configuração à sua linguagem. O momento em que a linguagem de adesão ao modernismo cede lugar à criação de sua própria teoria poética. Os exemplos mais conhecidos de metalinguagem, além da explicação do primeiro livro, estão nos 2 poemas iniciais de A Rosa do Povo, de 45, e em Novos Poemas, de 47. O poeta agora cede espaço à linguagem de formação pessoal. Não se conforma com a realidade literária existente. A simultaneidade do legado modernista se contrapõe à forte criação drummondiana. O poeta está superando a sua época e já a está influenciando. Aqui, a participação passa a ser dupla. Engaja-se nos temas sociais, ao mesmo tempo em que se vai procurando surdamente entrar no reino das palavras. As manifestações teóricas estão fragmentadas por inúmeros poemas, conforme anotamos em Drummond a estilística da repetição. Mas é oportuno citar que o poeta sabe que o tempo, aspas, se evapora no fundo do teu ser e que a sua sabedoria, aspas, nada pode contra sua ciência e nem contra si mesma. E adiante, em Claro Enigma, de 51, chega às altas culminâncias de A Máquina do Mundo, com a qual passa a mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem tão debuxada, a imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Esse poema, esse verso que está na Máquina do Mundo, que é o poema que está no livro Claro Enigma, publicado em 51, 3 ou 4 anos depois da morte de Drummond. Então, quem lê o poema percebe logo que tem um mistério de morte ali dentro. Examinando todos os exemplos de metalinguagem na obra de Drummond, vemos 2 linhas de formas de metalinguagem. Uma que apenas descreve a realidade, é a maior, a mais frequente. O poeta fala em substantivo, adjetivo, verbo, pronome, sintaxe, preposições, conjunções, e chega a compor um poema com muita ironia, chamado Pequeno Mistério Policial, ou A Morte pela Gramática. É na transição para outra linha que se descobre que o poeta está sempre em busca de uma palavra desconhecida. Aspas. Já não quero dicionário, consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles, nem se pode inventar. Essa palavra que resumiria o mundo e o substituiria. Fecha aspas. No entanto, existe a outra linha, a que, em vez de mostrar, teoriza os elementos citados. A maneira de Parmênides, Drummond pode afirmar agora, como num verso de lição de coisas, sou e não sou, mas sou.
Muitos poemas dessa fase mostram claramente a essencialização do pensamento poético, como neste trecho de Lição de Coisas. Tudo é teu que anuncias. Toda forma nasce uma segunda vez e torna inutilmente a nascer. O pó das coisas é a palavra. Um ser ainda é um nascer em que banham mésons, esquecidos de quem o criou. Flutua, reparte-se em signos. Pedro, Minas Gerais, beneditino, para inclinar-se no semblante do mundo. Perdão, para incluir-se no semblante do mundo. O nome é bem mais do que o nome. É o além da coisa, coisa livre de coisa, circulando. E a Terra, palavra espacial, tatuada de sonhos, cálculos. Diante de tal reflexão, só nos resta concluir que a força expressiva de Drummond é motivo de orgulho para a nossa língua e para o nosso país. A nosso ver, nenhum poeta brasileiro, nenhum português, claro que eu estou me referindo a Fernando Pessoa, nenhum de poetas da Europa, nenhum poeta que li no original ou em tradução, encontrei tamanha força criadora, tanta angústia filosófica na expressão poética, tanta capacidade de, com seriedade, com ironia e com humor, revelar que para o talento do escritor, toda a matéria cultural, principalmente a da gramática, a da linguística, toda a metalinguagem, é digna da maior representação literária e eleva o poeta a vislumbrar o universal da poesia. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 22. Obrigado por deixar falar. Muito obrigado, Gilberto, por essa sua contribuição original, né, a este tema tão amplo que é a metalinguagem do Drummond, e agora estamos todos ansiosos para ouvir o que tem a dizer a respeito o nosso amigo e confrade Arnaldo Saraiva. Permita-me que saúde a assistência, que saúde os meus dois amigos de longa data, o António Carlos mais recente que o Gilberto, porque o Gilberto o conheci como aluno da Faculdade de Letras em Lisboa, e lembro-me que o nosso Ivan Junqueira disse que o António Carlos Sequim era exato e numeroso. Ele é muitas coisas: professor, ensaísta, crítico, declamador, conferencista, bibliófilo, poeta, cronista, sem esquecermos também que é um gourmet. E, portanto, também essa característica é relevante e também é drummondiano, porque já fez alguns trabalhos sobre Drummond. O Gilberto organizou a obra completa em 2002, mas o Gilberto é talvez o segundo autor que publicou um livro sobre o Drummond, embora na edição que ele próprio preparou o tenha esquecido, porque ele cita Drummond, a estilística da repetição, de 1970, mas esqueceu que 3 anos antes tinha publicado a repetição, um processo estilístico de Drummond. Esse não está na bibliografia. Bom, mas agrada-me sobretudo estar aqui a falar de um poeta que me levou ao Brasil. Eu falei bem. Literalmente, de um poeta com quem tive o prazer de conviver intimamente, de um poeta sobre o que escrevi já bastante, e de um poeta que nunca me canso de ler e de estudar,
e de conviver com. Eu não vou propriamente falar da metalinguagem, que o Gilberto já falou muito bem. Eu vou falar tangencialmente disso e de outras coisas. E a primeira coisa que eu queria dizer é que Drummond dizia várias vezes que não escrevia livros, que era incapaz de escrever um livro, porque escrevia poemas que depois coligia. Isso poderia significar logo que a sua produção poética não era pensada previamente, não era estruturada, mas nascia de impulsos que a realidade lhe dava. E, portanto, eram provocações de palavras vindas do real cotidiano e, portanto, que geravam imprevistos e improvisos também, mas imprevistos para ele próprio, que depois entrava no reino da palavra. E esse era o segredo, penetra no reino da palavra, era o que importava mais. Alguns dos poemas nós sabemos que foram escritos até em cima dos acontecimentos, embora ele tenha um verso que diz: não faças versos sobre o acontecimento. Por exemplo, o poema da morte de Mário de Andrade, que nem é breve, foi escrito e publicado logo. Mas houve outros, muitos, que a gente leu até às vezes em jornal, pouco depois dos acontecimentos. Fosse guerra, fosse futebol, fosse o que fosse. Né? É claro que no primeiro livro dele já comparece aquilo que podemos chamar a expressão metalinguística ou metaliterária, porque em vários poemas ele vai falando ou de rima, a começar o primeiro, seria uma rima, não seria uma solução, ou de poeta, o poeta municipal discute com o poeta estadual, qual deles é capaz de bater o poeta federal, que temos até 3 tipos de poetas, de acordo com o regionalismo, mas às vezes fala em escrever, pus-me a escrever o teu nome, às vezes fala no poema, desde logo o primeiro poema de 7 faces, ou a mão que escreve este poema, às vezes fala também do verso, meu verso é minha consolação, e fala repetidamente de poema e de escrever noutros poemas deste primeiro livro dele, que curiosamente, não por acaso, é também um livro onde aparecem vários poemas breves, mas digo também entre parênteses, lembrando que o Gilberto já falou desses 2 poemas, que em nenhum dos poemas de alguma poesia que falam do poeta ou do poema ou de escrever, há referência ao poema breve ou ao poema longo, à brevidade ou à extensão do poema. Às vezes há referências curiosas que podem levar a isso. Na consideração do poema ele pergunta como fugir ao mínimo objeto ou pensar ou recusar-se ao grande. Como fugir ao mínimo objeto ou recusar-se ao grande, mesmo que seja o objeto poema. Noutros passos ele fala num canto que é tão baixo que sequer o escuta ouvido rente ao chão, mas é tão alto que as pedras o absorvem. O poema baixo e alto, passando da transição de um moderno épico para um moderno antigo, porque os antigos também podiam ser modernos, e aqui podíamos talvez ter nesta versão que seja, mas é tão alto que as pedras o absorvem. Podemos aqui ver a alusão ao tom alto e sublimado de que falou Camões. Mas no segundo poema, que é o segundo poema de Rosa do Povo, é claro também quando diz penetra surdamente no reino das palavras. E, portanto, a brevidade ou a extensão do poema pouco interessa. O que interessa é que haja uma penetração no reino das palavras, que haja uma fundura, digamos, de entendimento, no entendimento das palavras, da sua relação umas com as outras, mas sobretudo da relação da linguagem com o pensamento e com a experiência ou com a vivência. Drummond escreveu numerosos poemas relativamente extensos. Escreveu-os também muito curtos e até o primeiro livro também é sobre esse aspecto singular.
porque nós encontramos poemas de um só verso, Nova Friburgo, por exemplo, esqueci no Ramo de Flor, no Sobretudo, poemas de 2 versos, é preciso escrever um poema sobre a Bahia, mas eu já fui lá, e poemas de 3 versos, um terceiro, Stop, a vida parou ou foi o automóvel. E, portanto, aí temos versos mínimos, como raros, por exemplo, o poema de um só verso é uma coisa rara na literatura universal, embora haja poemas exemplares a esse respeito, um poema da Apollinaire que se intitula Sereia, Sirene, e que diz só l'unique cordeau des trompettes marines, onde há toda uma sugestão de um contínuo, de um alarme, de uma música, pode ser subterrânea, etc. Bom, e portanto, mas dizia eu que encontramos na sua obra vários poemas relativamente longos, não nenhum muito longo, mas relativamente longos. Em alguma poesia, por exemplo, aparece logo outubro de 1930, que é para mim um anúncio já dos poemas de guerra da Rosa do Povo. Aparece o Desdobramento da Adalgisa, que é um poema também de plurifacetação, que segue ao poema de 7 faces, no caso de uma mulher ou de um nome feminino. Aparece depois, noutros livros, antes da Rosa do Povo, aparecem poemas longos também, não preciso de os citar todos, mas, por exemplo, Ode ao Cinquentenário, do poeta brasileiro, de Sentimento do Mundo, é também um poema relativamente longo. Mas é na Rosa do Povo, como já foi sublinhado, que aparecem não só poemas longos, mas poemas com textos, com versos longos. E, portanto, a extensão do poema acompanha a extensão dos versos, que acompanha a qualidade também da fundura poética. E temos poemas do tipo Elefante, Morte do Leiteiro, Morte no Avião, América, etc. Mas temos também poemas menos longos, mas que não são menos interessantes, por exemplo, Canta Stalingrado, etc. Depois, em novos poemas, aparece o depoimento de Luísa Porto, num livro seguinte aparece o poema A Mesa, que é um poema de meditação familiar, e aparece o poema enorme chamado A Máquina do Mundo, que é talvez o poema de maior sopro épico camoniano que escreveu o Drummond. No Fazendeiro do Ar aparece um canto órfico, aparece também o poema a Luís Maurício, que é um poema longo. Na Vida Passada a Limpo aparece A um Hotel em Demolição, também extremamente longo. Na Lição de Coisas aparece o poema fabuloso, que foi até argumento cinematográfico, O Padre e a Moça, a história do padre e da moça que faz. No Verso e Prosa aparece a história, assim mesmo, História de João Joana, que é a história de um homem do Nordeste que era mulher e que engravidou, e portanto, mas toda a gente pensava que era um homem e que a família pobre tinha desejado que fosse homem para ser melhor pago, para sobreviver, mas de repente aparece grávido e Drummond aproveitou essa história que era de cordel e aproveitou muito bem. Mas nas Impurezas do Branco, já bem tardio, 1973, aparece o poema Ao Deus Comunicação, ou aparece o poema Diamundo, que é a história de um dia, com todos os acontecimentos de um dia, que são muitos. Não é? Depois, enfim, noutros livros, até no Boitempo aparece Dormir na Floresta, que é um poema longo, e aparecem já quase nos últimos poemas que Drummond publicou, poemas longos como O Marginal Colorim de Gato, ou então Favelândia Nacional, ou Favelândia, creio que é Favelávia Nacional. Bom, Favelávia, é da favela, não é? E, portanto, há muitos poemas de Drummond que não são tão longos como os poemas narrativos antigos ou como os poemas épicos que se fizeram
na Idade Clássica e até no Romantismo, mas Santa Rita de Durão ou de Gonçalves Dias, etc. Mas a verdade é que são poemas consideravelmente densos e reflexivos, que exigem um trabalho que não exige aquilo que supunhamos que são os poemas breves, que não exigem os poemas breves de Drummond, que às vezes podem parecer muito claros, mas que não são assim tão claros também, porque são tão claros como a esfinge clara, que é esfíngica, não deixa de ser esfíngica, e portanto que exigem sempre alguma meditação, algum cuidado especial. O facto de não ter escrito poemas longos tem levado alguns a suspeitar que se trata de um poeta que não é tão grande ou tão universal como outros poetas que os escreveram. Já, por exemplo, Décio Pignatari levantou algumas restrições a Drummond nesse sentido, achando que ele nem era um poeta culto, o que não é verdade, porque também devíamos discutir o que é cultura, mas não é caso aqui para discutirmos. Mas a verdade é que ele, apesar de não escrever um poema tão longo assim, não podia escrevê-lo talvez como moderno, porque quem faz este tipo de críticas desconhece que há uma metamorfose do épico na poesia do século XX, já estudada por ensaístas como Lynn Keller ou Thomas Gardner. Na verdade, o poema longo tradicional, o poema épico, o poema narrativo, afirmava-se longamente numa longa narrativa, mais ou menos contínua, e afirmava uma cultura ou visão cultural unitária, ligada a comunidades e à visão do mundo e à religião e aos costumes de uma comunidade. Projetava-se também um narrador nesses poemas, mais ou menos enérgico, mais ou menos omnisciente, mais ou menos culto, às vezes profeta, às vezes até áugure, e descreviam-se viagens marcadas por graves acidentes naturais ou sociais, por combates, por batalhas, por ações mais ou menos bélicas, mas do mundo exterior. E explicitava-se ou implicitava-se nesses poemas um apelo otimista, uma espécie de garantia de um futuro vitorioso para a comunidade a que dizia respeito esse poema. Na verdade, no poema moderno, esse otimismo tornou-se mais problemático, ou menos defensável e fundamentado. As viagens agora são cada vez mais interiores e não tanto exteriores. O narrador afirma-se às vezes fraco e pobre, não tão seguro e tão sólido como o narrador da época tradicional. E as ideias misturam-se, os estilos mesclam-se, o alto e o baixo, o solene e o vulgar, e portanto o poema moderno já pouco traz do que parecia essencial no antigo. Mas, por outro lado, também, no século XX, os poetas, como os artistas, passaram quase a adotar ou praticar aquilo que preconizava um slogan famoso do arquiteto alemão Mies van der Rohe, que dizia: menos é mais. E, portanto, o poeta dizia em pouco o máximo, punha no mínimo o extenso, né? E, portanto, de algum modo, o leitor moderno, da poesia moderna, ou modernista, poderia dizer como disse o comediógrafo ou o dramaturgo grego Menandro, no século IV a.C. E o que ele disse foi o seguinte: um poema longo é uma longa maçada. E, portanto, é evidente que o século XX e XXI produziram muito menos poemas épicos ou narrativos extensos do que os séculos anteriores. Mas isso não quer dizer que desapareceu de todo.
e, portanto, nós temos poetas estrangeiros ou brasileiros e portugueses que produziram poemas longos. Já não há Píndaro, ou não há Hesíodo, ou não há Virgílio, mas Pound, Eliot, o próprio Pessoa produziu poemas assim, e no Brasil são bem conhecidos os poemas de Jorge de Lima, A Invenção do Orfeu, ou de Cília Meireles, Romanceiro da Inconfidência. São talvez menos conhecidos outros poemas que, a meu ver, não igualam esses, outros livros que não igualam esses, como os de Gerardo Melo Mourão ou os de Marcos Accioli. Mas, de qualquer maneira, no Brasil também se tornou sensível, digamos, a escassez do poema narrativo, sobretudo nas últimas décadas. Drummond, que se diz poeta pobre e que se escreveu sempre de uma forma que nos levava a crer que a sua visão do mundo era plurifacetada, indicada logo no poema de Sete Faces, Drummond não podia interessar-se por um poema narrativo, épico, à maneira tradicional, ou mesmo à maneira de alguns poetas da sua geração, como a própria Cecília, ou o próprio Jorge, que era muito sua amiga, e Jorge de Lima. Mas os seus poemas longos, de Rosa do Povo, provocaram logo depois de saído um grande entusiasmo de críticos como Otto Maria Carpeau. Foi Fábio César Alves e Wagner Camilo que revelaram uma carta de Otto Maria Carpeau, muito empenhada no poema longo, embora, a meu ver, o que ele dizia de preferir A Morte Leiteira ao poema sobre Charlie Chaplin me parece que não tem grande fundamento. Mas é evidente que nos poemas longos ou mediamente longos de Drummond não falta aquilo que era essencial no poema longo ou poema épico. Não falta narratividade. Claro que ela está meio escondida, como pode estar numa receita de cozinha. O meu professor Greimas dizia que uma receita de cozinha tem toda a narrativa. Deita-se o feijão, põe-se na água, ferve, etc. Tem toda a narratividade imaginária. Não falta nesses poemas aquilo que podemos chamar de densidade existencial. Não falta intensidade emotiva. Não falta problematização. Não falta um sentido da complexidade do mundo ou da vida. A partir até da própria experiência, porque no caso do Drummond é sobretudo a experiência individual, não coletiva. Ele tem poemas em que podia usar o plural e não majestático. É o Brasil, são os democratas, é o mundo em guerra, etc., a sociedade mundial em guerra. Portanto, mas é quase sempre a experiência individual que conta, ao contrário do que podia parecer nos poetas antigos. Nós podíamos ver até essa, passo o termo, epicidade, ou pelo menos essa dramaticidade e essa gravidade, essa gravitas, em poemas muito breves, como o da Pedra no Meio do Caminho, de que eu fiz com Drummond um livro, né? Ou sobre o qual fizemos um livro. Mas eu creio que nenhum poema revela tão claramente, um poema mediamente longo, revela tão claramente como o poema que já foi referido também pelo Gilberto, A Flor e a Náusea, em que aparece explicitamente, metalinguisticamente, a referência também ao poeta e a palavras. Sobre este poema já se debruçaram alguns autores, alguns críticos de qualidade, Wagner Camilo, Gladson, o próprio Cetim também já falou desse poema, mas talvez se fosse bom lembrar com a sua leitura esse poema àqueles que o não conheçam porventura, dado que é possível que no auditório haja alguém que o não conhece. Eu vou lê-lo o mais simplesmente possível e o poema diz assim: presa à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me.
Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou da completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não o renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária do erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamava anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia. Rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia. Mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Trata-se de um poema narrativo, porque começa logo, vou de branco pela rua cinzenta. É um poema de uma viagem, mas a viagem já não é por montes e vales, rios e mares, batalhas de exércitos. A viagem é na cidade, nas ruas da cidade, numa rua da cidade. E a cidade é a capital do país. Portanto, é uma viagem urbana, pequena, mas cheia digamos assim, de acidentes. A cidade é caracterizada por mercadorias, por torres, por relógios, mas também por habitantes que vivem num tempo de enjoo ou num tempo que pede revoltas. Posso sem armas, uma revolta sem armas, já não soldado à moda antiga, porque o tempo não é de completa justiça e digamos, o tempo é de fezes e, curiosamente, também de maus poemas. E, portanto, aqui a literatura também entra. E o poeta, evidentemente, entra em choque com este tempo e com esta cidade. Mas o poeta reflete sobre a sua própria vida. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Portanto, aqui sai do exterior da cidade para si mesmo, para voltar logo depois à cidade de crimes em que ele também participou, e portanto aqui não se arma herói, porque a narrativa tradicional projetava um herói indefetível, um herói corajoso. Aqui tomei parte em muitos crimes suaves, embora. Né? Mas o sentimento de revolta leva-o a querer ao sentimento à ideia de pôr fogo em tudo,
A começar pelo próprio do suicídio, não é? Só que, de repente, no imprevisto da viagem, aparece uma flor, mas que flor? E onde? A flor aparece no meio do asfalto citadino. Aparece, digamos assim, desafiando como que os ónibus, o rio de aço do tráfego. E a flor é uma flor estranha, até porque é feia. A cor não se percebe, mas, diz o poeta, é realmente uma flor. Evidentemente aqui aparece uma coisa muito típica do poema moderno, que é a metáfora, o simbolismo, no caso da flor, mas de uma flor, diríamos, anormal. O poeta português Camilo Peçanha, grande poeta, genial poeta Camilo Peçanha, tem um verso que diz assim: floriram por engano as rosas bravas no inverno. Floriram por engano as rosas bravas no inverno. Aqui diríamos também que esta flor floriu por engano no meio do asfalto da cidade. Mas esta flor, apesar de tudo, é um símbolo da natureza, é uma flor pobre também, uma flor feia, mas é uma espécie de explosão da natureza que vai contra aquilo que é a cidade. E, portanto, por isso o poeta alia a tudo o que é tédio, nojo ou ódio, em que, apesar de ser feia, contrasta. Ora bem, este poema vemos que tem todos os ingredientes do melhor poema épico. E não foi por acaso que foi este poema que eu li em francês pela primeira vez, quando não sabia nada de Drummond, muito jovem. Quando em Portugal quase não se falava de Drummond. Foi este poema que me levou a querer conhecer toda a poesia de Drummond e, afinal, me levou depois ao Brasil para fazer uma tese sobre Drummond e para poema que me deu, portanto, o prazer de um grande convívio com Drummond. Eu não podia deixar de ser sensível a este poema, que me pareceu, quando o li a primeira vez, e li depois repetidamente, li primeiro em francês, depois em português, repetidamente, me pareceu muito novo, muito original e muito expressivo. O verso é elíptico e sincopado. As metáforas, as imagens e as associações inusitadas. Um sujeito enunciador caminhando pela rua movimentada da capital até se sentar no seu chão, paralisado pelo nascimento de uma estranha flor. O contraste entre o vestuário branco e o cinzento da rua. As transições rápidas e mescladas das alusões à condição de um transeunte urbano carregado de problemas não resolvidos e revoltado, ou de um poeta pobre, incapaz de comunicar e obrigado a lidar com palavras que transportam enigmas para as alusões a um tempo ainda de fezes, maus poemas, às coisas tristes, às circunstâncias temporais e sociais, sol, nuvens, mundo, rua, asfalto, cidade, capital, classe, mercadorias, homens, leiteiros, padeiros, polícia. E, finalmente, a referência a uma súbita irrupção natural, mas anormal, num lugar improvável, no meio de uma rua onde talvez corresse o rio de aço do tráfego, a irrupção de uma flor também anormalmente feia, que, apesar disso, não deixava de representar aquilo que o poema diz, uma esperança mínima, ou uma pequena vitória contra o tédio, o nojo e o ódio. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a Gilberto Mendonça Teles, grande poeta, grande leitor de poesia. Agradeço a Arnaldo Saraiva, o nome exponencial da divulgação da literatura brasileira em Portugal. Ambos amigos conheceram pessoalmente, desfrutaram do convívio com Drummond e nos iluminaram com essas observações tão sagazes e pertinentes sobre a metalinguagem em Carlos Drummond de Andrade. Então, agradeço também a vocês que estão nos acompanhando e desejamos sucesso e outras palestras deste alto nível no que virá ainda aqui na Fritabira. Obrigado e boa tarde.